Olá, professores do Ministério Infantil, aqui é a Tia Lu e hoje é o 6º vídeo sobre planejamento para o Ministério Infantil. Então eu montei uma série aqui no canal, são vários vídeos, eu vou deixar todos os links aqui na descrição para que você acompanhe toda esta série. Então cada vídeo é um tópico sobre planejamento para o Ministério Infantil, como fazer planos de aula para o Ministério Infantil. Então a aula de hoje, eu tenho um tema de aula aqui pronto, um plano de aula pronto, eu só vou mostrar como exemplo para você ter uma ideia. Então aqui eu tenho o tema Eu Sou o Bom Pastor. Qual que é o objetivo deste meu plano de aula? Reconhecer que Jesus é o nosso bom pastor e jamais nos abandona. Então é esse o objetivo que eu quero atingir nesta aula com as crianças. O versículo para memorizar. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O quebra-gelo. O quebra-gelo, na verdade, ele é colocado antes de você iniciar uma história. Você lança perguntas. Crianças, algum de vocês já se sentiu sozinho? Como que abandonado em algum lugar? A solidão? Você lança perguntas. Aí vai depender da história, do tema que você quer utilizar. Então eu poderia lançar esse tipo de pergunta ou uma outra coisa. O conteúdo desenvolvimento é onde você vai iniciar a sua história, com o tema O Bom Pastor, baseado na Bíblia. Então o bom pastor ele cuida das suas ovelhas, ele jamais as abandona. As ovelhas andam juntas, elas obedecem à voz do seu pastor. Aqui são tópicos que eu coloquei, né? Ali você vai desenvolver, você vai acrescentando coisas, né? A ovelha, ela não escuta a voz do estranho, ela não obedece, ela não reconhece a voz do estranho, ela só obedece à voz do pastor. Nós, como ovelhas, temos que andar juntas, não podemos ficar desgarradas, por último, sozinhas, porque tem a questão, daí você pode fazer um paralelo, né, com o lobo representaria o inimigo das nossas almas, né, então a ovelha que ela fica sozinha, isolada, ela fica em perigo, onde o lobo pode vir e arrebatar ela, e o lobo poderia fazer uma representação aqui do nosso inimigo. Então aqui são vários tópicos que eu coloquei e que você ia acrescentando ali na sua história. Qual seria a estratégia deste plano de aula? Então, no vídeo anterior, eu abordei que estratégias e recursos são diferentes. Recursos é tudo aquilo que é palpável. Recurso é lápis, borracha, papel, é um recurso visual que você faz em EVA, é um flanelógrafo, é um fantoche, isso é recurso. Estratégia é diferente. Estratégia aqui eu coloquei visita, entrevista na sala do pastor de sua igreja junto com as crianças. Então eu vou estar abordando o tema do bom pastor. Eu vou estar falando de Jesus, mas ao mesmo tempo eu posso fazer um paralelo e falar do pastor da nossa igreja. O pastor a qual Deus colocou sobre autoridade sobre a nossa vida. Então eu poderia fazer um paralelo desse assunto com Jesus, bom pastor, e o pastor da igreja. E a estratégia eu poderia colocar visita, entrevista na sala do pastor. Ali a gente poderia perguntar algumas coisas para o pastor, quando que iniciou seu chamado, como que foi no começo, e deixar as crianças perguntar e interagir com o pastor. Então essa seria uma estratégia para a sua aula. E atividades? Atividades de colagem para os menores e atividade escrita para os maiores. Então, esse foi o 6º vídeo sobre planejamento para o Ministério Infantil, um modelo aqui bem simples de plano de aula que você pode aplicar aí no Ministério Infantil. Eu tenho esse plano de aula com as atividades, todo o esboço dele completo no meu e-book. Eu preparei um e-book com várias aulas prontas, só para você imprimir e aplicar no Ministério Infantil. Claro que o objetivo é que você mesma crie suas próprias aulas. Deus dá criatividade para todas as pessoas. Se a gente buscar Deus, Deus dá criatividade para que a gente crie as nossas aulas. Mas eu preparei esse e-book
aí para ajudar você que de repente está começando no Ministério Infantil, você que não tem nem ideia do que fazer, está se sentindo perdida mesmo, não tem experiência, ou para você que já está há tempo no Ministério Infantil e precisa de novas ideias. Então eu preparei este e-book todo ilustrado com planos de aulas prontos, com tema, objetivo, versículo para memorizar, quebra-gelo, como você fazer, o modelo, como fazer ali, eu escrevo tudo, conteúdo, desenvolvimento, tudo escrito, atividades, estratégias, recursos, as atividades para imprimir e tem mais os bônus que eu preparei. Então o link deste e-book também está aqui na descrição do vídeo e o link dos outros vídeos da série sobre planejamento também está aqui na descrição deste vídeo. Deus abençoe você, professor do Ministério Infantil, e até a próxima aula.